Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar uma máquina muito interessante. Trata-se da gravadora a laser da marca Algo Laser DIY Kit MK2 com laser de 10 watts. Ela é uma gravadora e cortadora também, laser, bem compacta e versátil. Eu vou abrir aqui a caixa, a gente fazer um unboxing e mostrar ela funcionando e os detalhes mais importantes dessa máquina que parece muito bacana. Ela é mais voltada para makers e também para usuários mais avançados que desejam personalizar projetos, por exemplo, com cortes e gravações em alta precisão. Ela faz um modelo do tipo Open Frame, que é aquele modelo aberto no formato CNC, a estrutura de alumínio e o módulo com 10 watts ópticos reais, utilizando obviamente o diodo laser de alta eficiência que combina múltiplos feixes para entregar os cortes mais precisos e as gravações bem nítidas, com muitos materiais diferentes. Então, removendo aqui tudo da caixa dela, aqui o painel principal, a gente consegue ver que tem diversas entradas, depois eu vou entrar em maiores detalhes aqui. E não só para a área geral de makers, se você trabalha com eletrônica, esse tipo de equipamento, a Algo Laser MK2, também pode ser uma ferramenta muito bacana que vai transformar o teu laboratório para uma série de situações que você ainda não tinha acesso. Então, além de gravar, por exemplo, madeira, acrílico e alguns metais escuros, ela também pode ser uma aliada poderosa para prototipagem e personalização de projetos eletrônicos. Então, com ela é possível você confeccionar as caixas, os cases, os enclosures personalizados para os seus circuitos, fazendo os recortes precisos para os conectores, para os displays, para os botões, e você ainda pode gravar símbolos, logotipos ou instruções diretamente nas caixas dos dispositivos, dando um acabamento obviamente bem mais profissional. Outra aplicação muito útil também é a criação de máscara de solda. Você pode fazer os stencils, por exemplo, para você colocar a aplicação de pasta de solda, o que é bem bacana. E até mesmo marcação de trilhas de placa de circuito impresso artesanal você também pode fazer com a laser. Então, usando os materiais certos, dá até para produzir protótipos rápidos com placas e os próprios cases já utilizando essa máquina, seja para uso em pequenos lotes ou até projetos autorais ou desenvolvimento de um produto novo, um protótipo. Por exemplo, fizemos um corte aqui para fazer um armário tipo para casa de boneca, um mini armário, e o MDF ficou dessa forma, recortado dessa forma, o que prova que aqui, por exemplo, poderia ser um stencil de uma placa de circuito impresso. Além disso, pessoal, ele conta com um manual totalmente em português, extremamente bem ilustrado. Eu gostei muito desse manual de altíssima qualidade, que faz uma descrição passo a passo da montagem da máquina, com todas as ilustrações, bem detalhado, ou seja, qualquer um consegue montar, depois como utilizar a máquina com diversos recursos e comentários, e a utilização dos principais softwares, inclusive o próprio aplicativo para celular ou o console, e a indicação dos softwares também compatíveis de terceiros que você pode utilizar. Então, o manual totalmente em português, ele é muito detalhado, vale a pena conferir, ok? Com relação aos softwares compatíveis, ele tem o próprio Algo Laser app, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, o funcionamento, o próprio console dele interno, que não seria um software à parte, e dois softwares de terceiros. Um é o Lightburn, que é um software que tem um trial, você pode utilizar ele durante um certo período, depois tem uma versão paga. E tem o Laser GRBL, que é um software gratuito. Esses softwares são para você preparar desenhos para serem cortados no código da máquina. Você tem uma imagem qualquer gerada, muitas vezes por um software de CAD ou um software de desenho, ou uma imagem qualquer que você capturou, e você vai vetorizar essa imagem, preparar ela no formato de código, do G-Code, que é o formato que a máquina entende. Esses softwares fazem esse preparo, fazem essa transcrição da imagem e do que você quer efetivamente cortar ou do que você quer gravar, você vai delimitar ali em camadas, camadas de gravação, camadas de corte dentro do software, ok? Também de fácil utilização. E aproveitando, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse na máquina, com um cupom de desconto exclusivo aqui do canal. Vou deixar aqui embaixo que é bem interessante, já que a máquina tem estoque local no Brasil. Ok, pessoal? Aqui tem os frames de alumínio anodizado. Vamos fazer uma montagem acelerada, apenas para ilustrar
o quão simples é a montagem dessa estrutura. Ok? Eu creio que com um pouco de experiência, em 1 hora você consegue montar. Mesmo que você não tenha muita experiência, porque ela é bem simples, entre 1 hora e 2 horas no máximo você monta. Ela já vem com as ferramentas todas, né? Chaves Allen, parafusos, tudo. O kit é completíssimo para você fazer. Tem apenas 2 correias, uma vai do lado esquerdo e outra do lado direito, de fixação muito simples, não precisa de nenhuma ferramenta especial para montar. Eu até usei aqui uma chave elétrica, mas não tem necessidade, porque ela traz as chaves Allen, traz tudo aqui, você faz bem rápido. Aqui a gente já pode ver que o eixo está correndo bem. Os limitadores aqui são micro switches, 2 micro switches, basicamente para fazer a limitação do eixo X e do eixo Y, e um modo laser que é encaixado e preso com 2 parafusos de ajuste manual. Ok? Bem fácil aqui a fixação também. O módulo do painel vai aqui na frente, tem uma antena Wi-Fi, porque ele funciona Wi-Fi sem fio, para comunicar, por exemplo, com o aplicativo que vai no seu celular, e a fixação também é com parafusos. O cabeamento é bem simples, a gente conecta aqui, o cabeamento já vem pronto, basicamente encaixa os pinos aqui nos 2 micro switches, no motor de passo e no laser, nos 2 motores de passo e laser. Bom, pessoal, e dentre as diversas maneiras de você passar um arquivo para a máquina, você pode utilizar, além do painel, o sistema que tem no próprio painel de controle dela, usar também um PC para produzir a sua imagem e transferir diretamente para o equipamento. Você pode usar esse aplicativo da Algo Laser, um aplicativo super simples que funciona tanto em Android quanto em iOS, né, em iPhone, e você instala aqui através do próprio QR Code que tem no manual. Tem lá o link para você instalar o aplicativo, um aplicativo super simples de utilizar. A gente entra aqui, por exemplo, aqui no usuário, e no usuário você pode escolher aqui o tipo de operação. Está na operação profissional, mas você também tem um modo fácil, em que ele diminui o número de configurações e simplifica bastante o uso para quem está iniciando. Ou o modo profissional, que entra em mais alguns recursos. Além disso, tem as atualizações de software, a configuração geral e um tutorial para iniciantes, ok? Voltando aqui para o menu principal, aqui em controle, a máquina está desconectada, ele conecta diretamente com a máquina sem fio, a gente não precisa conectar o celular na máquina, é sem fio a operação, e aqui a gente consegue, por exemplo, avançar, reposicionar no eixo Y e X o laser. Eu consigo fazer avanços de 0,1 milímetros, 1 milímetro, 10 milímetros e 50 milímetros. Consigo ajustar a potência do laser, ou seja, fazer vários parâmetros aqui a partir de controle, né? Voltar ao início, definir ponto de partida. Além disso, você tem a galeria de materiais, onde você tem algumas imagens aqui que você pode usar de teste. Eu vou entrar numa imagem só para a gente poder observar o que tem aqui. Dentro da imagem, você clicando próximo, você tem o quadro aqui de impressão, e aqui você pode deslocar e dizer em que parte você quer que imprima. Você pode redefinir a altura e largura e as coordenadas aqui manualmente da imagem que você quer gravar ou cortar. Em configurações tem uma parte muito interessante. Você vai configurar o tipo de máquina aqui, ó, você vai clicar aqui e dizer qual a máquina que você está, e o tipo de material. O tipo de material é muito interessante. Por exemplo, está em placa de densidade média, que seria o MDF, né? Se eu clicar aqui, eu vejo, ó, aço inoxidável, madeira, metal revestido a pó, contraplacado, metal galvanizado, placa plástica de cor escura, placa de pinho, cartão, pintura de metal, não tecido, espelho, couro, placa KT de cor escura, papel craft, madeira folhosa, algodão, papel colorido A4, paralelepípedo, produtos de cerâmica, lídia, bambu, anodizados, acrílico, olha, caixa de telefone, cartão, jeans. Aqui já tem pré-programado o tipo de material que você vai utilizar, ok? Uma vez programado aqui, o tipo de escultura, se você quer digitalizar, dot matrix ou vetorizado. A potência do laser, a velocidade, esses parâmetros aqui podem ser ajustados por você manualmente. Número de gravuras, o modo laser, a direção de impressão, a qualidade, se você está usando a bomba de ar, que é para melhorar a qualidade da impressão, ou não. A bomba de ar é um item opcional. E clica início ali para iniciar a impressão. Ok? Então, ele tem esses parâmetros todos que você pode usar. Além disso, o álbum, você entra nas imagens que você tem gravada no celular, ele dá acesso direto aos arquivos do celular.
Texto, por exemplo, você clica texto, aí você escolhe aqui o tipo de letra, eu vou querer esse tipo de letra aqui, e você digita o texto aqui, e ele vai imprimir nesse formato. Já está aqui, eu posso posicionar o texto e fazer a impressão direta aqui. Vai para próximo, né? E aí a mesma situação, eu posiciono aqui o Electrolab, escolho aqui o material e tudo mais, as mesmas configurações, só que agora um texto que eu já digitei direto para ir rápido. Aqui também ele entra em arquivos internos, para você baixar algum arquivo pronto para mandar algum comando. Barcode, você escreve um texto aqui, ele já codifica o código de barras para aquela mensagem que você botou. E tem QR Code também. Você pode escrever aqui a mensagem e ele já configura. Eu vou escrever aqui Electrolab. E ele já configurou um QR Code com essa mensagem, ok? Além disso, tem quebra-cabeças. Eu posso fazer um quebra-cabeça aqui, eu boto o número de linhas e boto o número de colunas. Ele vai imprimir numa chapinha, por exemplo, de MDF, a minha imagem. Eu posso gravar a imagem aqui por cima e ele já faz os recortes de um quebra-cabeça. Você faz um quebra-cabeça rapidamente. E desenho para você desenhar diretamente daqui, fazer já um desenho novo com os recursos e ferramentas do próprio aplicativo. São, obviamente, ferramentas mais simples aqui para você tratar, mas você consegue já fazer alguma coisa de imediato daqui. E com as imagens prontas também. É bem prático usar via aplicativo, ok, pessoal? Esse é o aplicativo direto da Algo Laser. Bom, pessoal, outra opção muito interessante é utilizar diretamente aqui o painel dele, o painel de controle que tem o Algo OS, que já é um sistema completo para você imprimir diretamente pelo console dela. Isso significa que você não vai usar nem um PC, nem um notebook e nem o app. Aqui ela está travada, tem esse botão de segurança, eu vou girar aqui para a direita e destravo. Caso haja alguma emergência, basta apertar o botão que ela trava imediatamente. Tem essas funções aqui, projetos, controle. No controle você tem a opção de movimento, bomba de ar e enclosure. O movimento eu consigo mover aqui, ó, individualmente cada eixo X ou Y para cima ou para baixo, para um lado e para o outro. Ok? E o avanço eu posso programar também. Apertando a casinha ele volta para o ponto zero. Ok? Tanto X quanto Y. Retornando sempre na setinha, o touch aqui é bem sensível. Aqui a bomba de ar, que é um item opcional. E o enclosure, que é aquela caixa que você veda a máquina, que é bem interessante, que pode ter ventilação e tudo mais, iluminação, mas é opcional também. Retornando aqui o controle, a gente tem a opção aqui de projetos. Em projetos você pode usar os próprios projetos dela, o cartão SD interno, que é de 8 GB, ou uma unidade externa USB. Aqui você tem os diversos projetos que ela já tem prontos e programados, seja para cortar ou seja para gravar. São várias figurinhas interessantes, algumas são feitas em várias partes para você montar, né, a peça como um todo. Ou uma gravura, que você apenas grava, uma gravação direta no material. Material que pode ser todos aqueles que eu já comentei anteriormente. Voltando aqui, sempre na setinha, a gente tem também a opção de definições, onde você ajusta, por exemplo, a conexão com Wi-Fi. Você loga, ela só funciona com Wi-Fi 2.4, não serve a 5.0. Conecta na sua própria rede para poder ter conexão com app e outras conexões. Idiomas, tem vários, inclusive português. A gente já optou aqui por português. Basta ajustar aqui em definições. Aqui em diagnóstico, ela faz um autoteste. Você também tem opção de sistema, onde tem algumas informações, os modos de trabalho e algumas configurações adicionais. Se você quer som ou não, o som que ela mesmo faz. A parte do cartão interno, se você quer formatar, zerar, tem um cartão interno SD. Você sempre retornando aqui na setinha, voltando a opções aqui de projetos. Vou escolher aqui, por exemplo, uma figura dessa para imprimir. Ela já tem todas as características aqui para essa máquina. Basta apertar aqui que ele já vai posicionar a máquina no início, coloca em iniciar e ela vai imprimir direto o material que você escolheu. Ok? Imprimir ou cortar, dependendo do tipo de material. Bom, aqui a gente também tem algumas mensagens internas da máquina, algumas mensagens durante o funcionamento, algum tipo de erro, travamento, ela vai informar ali para você. Aqui é a chave de travamento, existe uma chave que vem com o kit, você trava para ninguém utilizar a máquina em hipótese nenhuma, em questão de segurança, além desse botão de interrupção instantânea. Ela para tudo que estiver fazendo quando você pressiona ali, ok? Bom, aqui você tem também diretamente do USB, eu espetei um cartão USB aqui, um pendrive, e você tem aqui alguns projetos.
eu posso escolher o projeto que eu fiz aqui e pedir para que ela mostre a área de impressão. Isso é muito importante, ela vai demarcar o perímetro para eu ajustar a minha plaquinha de MDF ali no tamanho que eu quero, para ter certeza de que ela está cobrindo a área certa da posição que eu marquei para iniciar a gravação. Olha, ela delimita o perímetro de impressão, ok? Já indicando para você onde é que ela vai fazer a gravação. Isso evita erro aí de você posicionar o material fora da posição. Aqui um exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, eu vou dar um iniciar e ela já vai iniciar uma gravação. Aí, iniciando aqui a gravação, eu vou botar em velocidade acelerada para a gente acompanhar aqui a gravação de uma caixinha. Vai ser montada uma caixinha com essas plaquinhas aqui encaixáveis, ok? Corta muito rápido o MDF, é claro que está numa velocidade aqui adiantada, né, com acelerada, mas basicamente ela consegue cortar uma caixinha dessa daqui em poucos minutos, ok? Não leva horas não. Em poucos minutos você tem o seu MDF completamente cortado e furado. E aí está bem prático. Aqui eu vou fazer um exemplo com gravação em plástico. Como é plástico preto com fundo preto, o destaque vai ser apenas no relevo. Mas se você tem, por exemplo, um alumínio anodizado, você pode ter destaque melhor. Eu gravei Eletrolab, usei a função de escrever a palavra e gravar diretamente no plástico. Lembrando que o laser queima o plástico, então sai fumaça. Um pouco de fumaça é interessante a gente evitar isso, em ambientes sempre ventilados. Aqui eu vou escolher diretamente no app dele. Dentro do app a gente tem a função aqui de galeria. Então eu escolhi aqui essa pequena árvore para a gente fazer um teste de impressão em couro. Eu não vou cortar o couro, vou apenas imprimir o formato da árvorezinha. Tá lá. Eu selecionei aqui couro para a gente ter certeza. Ó. Aqui, ó, vou trocar só para a gente verificar. Eu cliquei nessa outra aqui, ficou lá placa KT, não é o caso. Cor escura, clico novamente e escolho couro. Tá lá, couro escolhido, já está programada para esse tipo de material. Tem um pequeno pedaço de couro ali e ela vai imprimir aqui, obviamente, numa velocidade adiantada, acelerada, a árvorezinha de Natal. Poderia colocar para cortar também, para ficar só um pedacinho. Ou não, você quer gravar apenas um trecho do couro ou do tecido, ela grava jeans também. Dependendo da potência que você escolhe, ela grava inúmeros materiais, né? Metais, plásticos, acrílicos, madeiras de diversos tipos. Está aí, a arvorezinha gravada no couro. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem alguns exemplos. Essa caixinha de música aqui, feita com o Arduino. O Arduino está aqui dentro, tem a chave liga e desliga, tem um sensor de proximidade. A caixinha de música, quando alguém se aproxima aqui do sensor de proximidade, ela liga, toca uma música e gira a bailarina. Isso foi feito internamente, obviamente, com o projeto de Arduino, mas a caixa é toda em MDF, feita, impressa na Algo Laser. Inclusive o desenho aqui com a gravação da dançarina aqui do Flashdance, a base, o suporte e toda a estrutura da caixa, com a furação feita exatamente com gravação aqui também. Tá? Esse é um exemplo, obviamente, e você pode fazer diversos exemplos, como esses adornos aqui, que já eram exemplos da própria máquina, né? Você pode usar para fazer chaveiros ou coisa e tal. Gravações em plástico, como a gente já mostrou aqui, ou em metal escuro, gravações em couro. Alguns exemplos que a gente testou aqui a máquina. Eu vou fazer novos testes futuramente com ela. E aqui as partes para montagem de caixas que você pode utilizar. Também bem fácil de utilizar. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da Algo Laser DIY Kit MK2, modelo MK2, com um laser de 10 watts. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, dá uma olhada lá na loja. Na maioria das vezes você tem acesso a essa máquina diretamente do estoque local, o que torna ela muito mais em conta. Tem um valor muito mais acessível do que várias outras máquinas de porte similar. E ela é bem rápida, com ótimas características técnicas, ok? E em breve nós vamos voltar aí
com mais algum acessório dela de impressão especial em objetos cilíndricos, ok, pessoal? Não percam. Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.